Sono tem sido uma coisa muito difícil de fazer, viu? O nosso sono, como você falou, é um reflexo muitas vezes do seu dia, do nosso dia. As pessoas elas não dormem para, de fato, para relaxar e recuperar e reparar, elas dormem por exaustão. E aí o sono também fica comprometido. Então, muitas pessoas, principalmente pessoas jovens, na fase mais produtiva, né, que é da vida, que a gente está ali entre os 30, 40, 50 anos, a gente está produzindo muito. Então, essas pessoas, muitas delas acreditam que dormir é perda de tempo. O sono é um dos pilares mais fundamentais da vida, porém é um dos pilares que a gente mais negligencia. Sono não é apenas descanso, é reparo, é reorganização, é um momento em que a mente e o cérebro se cura todos os dias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 40% da população adulta tem algum distúrbio do sono. E a apneia ganha espaço pelo número avassalador de pessoas atingidas e também pelas consequências desse distúrbio na vida, na saúde mental, na saúde física e nos relacionamentos. Mas talvez tenha uma coisa mais profunda nessa conversa sobre sono, porque o sono é o reflexo da vida acordado. Dormimos como vivemos, entre pausas, faltas de ar, sufocamentos e a tentativa de respirar melhor. Talvez a gente conversar sobre sono nos ajude a entender quão desconectados estamos do nosso próprio ritmo natural. E é sobre esse assunto que vamos falar aqui com ela, com a Luciane Zufo. Seja muito bem-vinda, Luciane. Muito obrigada, doutora Maíra. Um prazer estar aqui e poder falar sobre esse assunto tão importante para a saúde das pessoas, para a nossa saúde, né? Exatamente. Sono tem sido uma coisa muito difícil de fazer, viu? Dormir. O que deveria ser natural hoje em dia é um sufoco. Conta pra gente. Realmente, porque o sono ele é impactado por tudo que acontece na nossa vida durante o dia, né? Então, o nosso sono, como você falou, é um reflexo muitas vezes do seu dia, do nosso dia. Por isso é tão difícil dormir com qualidade. Fora, né, além disso, nós temos os distúrbios que afetam o sono. Então, o que que é o sono, né? O sono é um momento fisiológico e ativo. Nós não estamos, está acontecendo muita coisa ali naquele momento, nessas horas que eu estou dormindo, vários processos fisiológicos estão acontecendo e são processos fisiológicos extremamente importantes. Processos que regulam o meu metabolismo, que regulam o meu sistema cardiovascular, que regulam as minhas emoções, meu sistema cognitivo. Imagina quantos processos estão acontecendo durante esse período que eu estou dormindo. E para que isso aconteça, eu preciso ter um sono de qualidade. Então, quando eu não tenho esse sono, quando eu não consigo atingir esse sono de qualidade, esses processos ficam prejudicados. E a consequência, ela vem para a nossa saúde física e mental. E também de relacionamentos, a gente já vai falar Vamos. sobre isso, né? Vamos deixar registrado aqui que nós estamos nessa sociedade em que vende-se curso, Luciane, para como dormir por só 3 horas durante o dia. Não é aquela coisa de, não, dormir é algo. Não vale a pena. Eu já ouvi muito as pessoas falarem, cara, é perda de tempo dormir. Imagina isso. Exatamente. E numa vida multitask, numa vida multitarefas a todo momento, as pessoas elas não dormem para, de fato, para relaxar e recuperar e reparar, elas dormem por exaustão. E aí o sono também fica comprometido, correto? Exatamente. Então, assim, nós estamos, como você falou, nessa sociedade que a gente está ali, o ativo, a gente tem que estar ativa o tempo inteiro, né? Então, muitas pessoas, principalmente pessoas jovens, na fase mais produtiva, né, que é da vida, que a gente está ali entre os 30, 40, 50 anos, a gente está produzindo muito. Então, essas pessoas, muitas delas acreditam que dormir é perda de tempo. Eu escuto isso no meu consultório de pessoas jovens, falando, não, eu durmo muito pouco, porque eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso Isso. estudar, eu estou fazendo um mestrado, um doutorado. Então, imagina, a pessoa dorme 3, 4 horas por noite. Ela é extremamente privada de sono. O nosso organismo, nós precisamos de uma média entre 7 e 9 horas de sono.
Imagina uma pessoa que dorme 50% disso, ela dorme 4 horas por noite. Olha o prejuízo que essa pessoa tem. O prejuízo. Agora, Porque isso é real? E aquelas pessoas que falam bem assim, nossa, não, eu acordo depois de 4 horas, eu tô ótimo. Existe isso? Ou é a pessoa não tá tendo uma percepção precisa do corpo, da cabeça? falando da necessidade fisiológica, nós precisamos então dessa média entre 7 e 9 horas. Isso a gente está falando de adultos, né? Adultos jovens ali. Porque nós temos essa mudança de quantidade de horas por faixa etária, tá? Quando uma pessoa acredita que dorme 4 horas e está novo em folha, os processos fisiológicos que iriam acontecer em 8 horas, em 7 horas, não vão acontecer. Então, o que que está acontecendo nesse organismo? Ele está privado de horas de sono e os processos não estão acontecendo. Ele vai desenvolver doenças ao longo do tempo. Isso vai acontecer. A conta vai chegar, porque existe um déficit de horas de sono. Lembrando que durante 7, 8 horas eu tenho vários processos que acontecem. Esses processos fisiológicos precisam desse tempo. Quando eu durmo a metade, vamos dizer que a metade dos processos não foram realizados. Ou seja, o meu sistema cardiovascular não teve o tempo suficiente para ele descansar, como você falou, para ele se reparar, tá? O meu sistema emocional também não. O meu sistema cognitivo também não. Cérebro, a gente está falando de cérebro, a gente está falando de sistema cognitivo, de doenças neurodegenerativas. Então, uma pessoa que dorme 4 horas por noite, ela dorme a metade do que ela precisaria para sobreviver. Essa conta chega logo, muito cedo, ela se torna com uma pessoa com uma hipertensão, uma pressão alta instalada, ou uma arritmia, ou ela começa a ter problemas de memória, ou alterações emocionais, comportamentais, porque faz falta, não adianta, a conta vai chegar. E não existe aquela compensação de horas. Por exemplo, Uhum. durante a semana eu durmo 4 horas por noite, final de semana eu quero dormir 10. Não adianta. Não existe. Não existe, porque assim, o que que eu vou recuperar? Um pouco da minha fadiga, do meu cansaço. Só que imagina que o meu coração, o meu sistema cardiovascular, ele precisa de 7 horas para ele descansar, reparar. As minhas células precisam, tá? Então, a oxigenação cerebral, tudo isso precisa desse tempo. Eu, durante a semana, durmo 4 horas. Eu perdi 4 horas de reparação do meu organismo por noite. E aí, no final de semana, eu não vou conseguir, isso não vai acontecer. Aqueles processos fisiológicos que ficaram em déficit não vão se recuperar em uma noite. Por isso que é muito melhor que a pessoa durma 6, ela não consegue dormir 7, 8 horas, mas ela durma no mínimo 6. Só que constante, de segunda a segunda. Então, ela tem a constância de horas de sono, tá? Claro, não é o ideal, 7 não está dentro da janela, está um pouco abaixo, mas ela tem uma constância de horas. Agora, uma pessoa que dorme 4 horas por noite, 5 horas, ela é privada cronicamente de sono. E o problema vai chegar, a consequência chega. E Lu, é impressionante o impacto disso na vida da pessoa, né? Ela passa a se alimentar mal, ela passa a ter ganho de peso, ela tem problemas gastrointestinais. Assim, os meus pacientes, é a primeira coisa que eu percebo quando ele não dorme, né? Quando eles não dormem direito, é uma cascata de problemas físicos, emocionais. Exatamente, um sono fragmentado ou um sono ou a pessoa privada de sono, ela tem menos horas do que ela precisa, né? Uhum. Ou um sono com distúrbio, ele vai descontrolar o organismo sistemicamente. É como você disse, é uma cascata. Então ela começa a ter problemas gastrointestinais, ela começa a ter problema emocional, ela começa a ter problema cardíaco. Então, depressão, a gente vê muito depressão, tristeza, aquela pessoa sem vontade de fazer as coisas durante o dia, porque ela não dorme bem, né? Então, o sono, a gente tem que ter isso em mente. O sono é um momento crucial, extremamente importante para a gente reparar o nosso organismo. Então, o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo precisa desse momento. A gente precisa respeitar. Só que as pessoas hoje elas não respeitam isso. Tudo é valorizado, né? É valorizado a alimentação, é valorizado uma alimentação saudável e a atividade física e o trabalho e as funções, as obrigações, mas e o sono? O sono é o nosso momento de reparação. Um terço da nossa vida nós passamos dormindo. Aí você imagina se a gente dorme mal o tempo todo.
O que que isso acontece? O que que isso vai acarretar, né? Qual é a consequência disso? É sistêmica, né? Então a gente fala aí de pessoas que não dormem mal e a grande população brasileira não dorme bem. Nós temos quase 70 milhões de pessoas com queixas de sono. Se a gente trazer para a apneia do sono, a gente tem uma estatística aí de 49 milhões de brasileiros têm apneia, Olha só. de leve a grave, e 29, quase 30 milhões têm apneia grave. Isso no Brasil. E se a gente puxar aqui, olhar a nível mundial, nós temos uma estatística de 1 bilhão de pessoas com apneia. Olha a prevalência de um distúrbio grave que acontece durante o sono, que é subdiagnosticado. 80% dessas pessoas não têm diagnóstico, não estão tratando. Então, olha a quantidade de pessoas que têm apneia, têm um sono ruim, está desenvolvendo doenças, está desenvolvendo alterações na sua vida, ou seja, tem uma vida realmente destruída, não tem qualidade de vida, porque ela tem um problema no sono, mas ela não sabe que ela tem. Então, a prevalência do distúrbio respiratório, que é um dos mais prevalentes na população, é a apneia do sono, é 33%. Um em cada três adultos tem apneia do sono. É Olha só. muito É muito. prevalente, é muito Não, é prevalente. impressionante. A gente está É falando de um dos distúrbios, um dos né? distúrbios mais E, prevalentes. e isso realmente muitas pessoas não sabem que tem, acabam sendo mal acompanhados, eu preciso dizer isso, né, profissionalmente falando, porque vão tentando tratar isso sem saber, sem ter um diagnóstico preciso e vai piorando. A quantidade de pessoas que usam indutores do sono, Luciane, É altíssima. é altíssima. É, E as consequências disso, não é? Porque sim, a gente até falou na nossa outra entrevista que foi uma delícia. Existe uma relação, um impacto entre indutor do sono e apneia, correto? sim, sim. O que que acontece quando uma pessoa não está dormindo bem? Ela quer uma mágica, né? Ela quer uma solução mágica. Então, ela vai buscar um remédio, né, para dormir. Só que isso é muito perigoso, porque quando ela toma um indutor do sono e ela tem o distúrbio do sono, que é a apneia, mas ela ainda não sabe que tem apneia, ela para de respirar enquanto dorme, porque existe um relaxamento da musculatura e a sua via aérea fecha. Quando você ingere um medicamento como esse, que é o indutor do sono, ele vai induzir teu sono e ele vai relaxar mais ainda a tua musculatura. E o que que vai acontecer? Você vai ter mais eventos de apneia, tua oxigenação vai baixar mais ainda e os teus riscos aumentam. Riscos de você fazer um infarto, risco de você fazer um AVC. Você acorda pior do que foi dormir, porque você teve mais fragmentação do sono, menos oxigenação. Então, tomar medicação, né, solicitar, pedir um remédio para dormir antes de ter um diagnóstico, isso é errado. O correto é fazer uma avaliação e ter o diagnóstico adequado, certo? E aí sim, precisa de uma medicação? Ok, mas primeiro tem que ser feito um diagnóstico e o rastreio das doenças. Como a apneia do sono é um distúrbio silencioso que acontece durante o sono, né? Então, assim, é quase que muitas vezes passa-se despercebido pela pessoa que está tendo, tá? Se ela não tiver um alerta para o sono, um olhar diferenciado para o sono. O que que acontece? Ela tem apneia, vai tendo apneia, e vai fragmentando esse sono, o sono vai piorando de qualidade, e ela quer o quê? Uma medicação para dormir. E qual é o exame que faz? Existe um exame, né, que faz o diagnóstico, que é a polissonografia. Então, e a gente sabe que é um exame que, às vezes, em muitos no Brasil ainda tem difícil acesso, né, de fazer o exame, e aí acaba que fica subdiagnosticada essa apneia. Mas tomar medicação sem fazer o diagnóstico do sono é perigoso, porque você pode estar piorando um problema que você tem e não sabe. Nossa, que interessante. E realmente, se você não está dormindo com qualidade, se você acorda cansado, você precisa saber o motivo. A gente tem que Exatamente. tratar o motivo, né? Eu tenho uma paciente que veio comigo com a queixa de síndrome do pânico. E qual era a questão? Ela acordava no meio da noite, cedinho, com um taquicardia, com uma aceleração, né? E ela passou a ficar com medo de dormir.
ela ficou com medo desse sintoma, porque ela já Como tinha se uma fosse um trauma, ansiedade, né? um Um trauma, trauma. era traumático. Sim, Ela chegava à noite, ela, meu Deus do céu, eu vou dormir e vou acordar, vou acordar passando mal. E aí foi o medo do medo, né, que é sim. essa síndrome do pânico. E aí, num processo terapêutico, claro, ela tinha questões emocionais, né, inclusive do significado da noite, experiências traumáticas, mas ela tinha apneia. E essa apneia fazia ela ficar taquicárdica de manhã. Existe esse impacto do sistema cardiovascular muito direto, não é? Exatamente. O que que a apneia causa, né? A apneia é a parada, é a pausa respiratória. Então, você está dormindo, que fisiologicamente nós temos que respirar dormindo e acordado. Quando a pessoa tem apneia, ela para de respirar dormindo. Então, ela está dormindo e ela tem aquela pausa na respiração. Ela realmente para de respirar e o oxigênio começa a cair, reduzir. Quando cai, reduz a oxigenação, o coração ele é sobrecarregado, existe um estímulo que vem, né, do sistema nervoso central, para que ele acelere, né, e volte e tente compensar essa queda de oxigenação. Então, essa pessoa fica tendo pausas na respiração e o coração fica sendo sobrecarregado, ou seja, aumentando a frequência cardíaca a noite inteira, para compensar essas quedas de oxigênio. E isso faz com que a pessoa acorde muitas vezes com aquela sensação, aquele acordar, aquele despertar Sobressaltado, né? sobressaltado. De repente, você acorda no susto e o coração, você sente que seu coração está acelerado, palpitando. Então, a gente chama de palpitações, né? Isso acontece devido porque você estava em apneia e aí, de repente, teu cérebro consegue te despertar e você sente o que o teu coração estava acelerado. E isso leva, essa sobrecarga cardíaca leva à arritmia cardíaca. Então, isso causa realmente um trauma na pessoa. Imagina você estar dormindo, de repente você acorda com a sensação que não estava respirando e o coração acelerado. A sensação, ela é de morte. Por isso que eu tenho vários pacientes também que chegaram comigo com síndrome do pânico. Pessoas jovens, inclusive, com esse diagnóstico, porque acorda, dorme, acorda com aquela sensação que vai morrer. Então, ela fica com medo de dormir. Quando anoitece, ela tem medo da noite. Ela sabe que ela vai sofrer à noite. Então, ela não quer dormir. Aí, o que que a pessoa faz, geralmente? Ela segura, tem aquela pressão de sono. Ela vai à exaustão. Ela não vai para a cama com prazer porque ela tem o quarto lá, aquela cama arrumada, o quarto dela gostoso, de dormir aquele momento relaxante, aquele momento restaurante. Não, o quarto é um momento, é um local que você não gosta de ir. A cama, você olha para ela, já começa a dar pânico, Ansiogênico. porque você sabe que você vai deitar e vai sofrer. Então, isso acontece muito. E aí as pessoas começam a tomar medicação, serem medicadas para síndrome do pânico, para depressão, para ansiedade, mas e o diagnóstico do sono? Então, o que tem que ser claro, o que tem que ficar claro para as pessoas e como um alerta, se você apresenta um distúrbio no teu sono, um sintoma que te acorda, tá? Você começa a despertar à noite com alguma coisa que está te acordando e você acorda sobressaltado, acorda assustada, acorda com pesadelos, que acontece muito isso, pesadelos, sonhos estranhos. Você acorda com palpitações. Tá na hora de investigar o sono. Não é normal. Durante o sono, é para o seu coração estar bem relaxado e ele tá com a frequência bem baixa. É para você estar descansando, acordando bem, tranquila, e não para você acordar naquele susto, né? Naquela ansiedade, naquele sobressalto, naquela situação assim, sem saber o que estava acontecendo, né? Então, isso não é normal. Exatamente. E existe uma dificuldade de se perceber na apneia, porque nem toda apneia gera ronco, não é isso? Exatamente. A apneia é uma doença silenciosa, realmente, por isso é tão difícil fazer o diagnóstico, principalmente para quem é solteiro, mora sozinho, né? Por quê? Porque existem sintomas, didaticamente falando, noturnos e diurnos. Os noturnos são mais difíceis de serem percebidos, que são ronco, engasgos, tá? E idas ao banheiro, a pessoa acorda, despertares, micro despertares, a pessoa micro desperta várias vezes à noite, mas ela não chega a despertar totalmente. Então, esse micro despertar é difícil de perceber.
E o ronco também, se você mora sozinho, se você é solteiro, é difícil você perceber se você não sabe estar roncando. Hoje nós temos o auxílio dos smartwatch, dos telefones, né, dos relógios que nos ajudam. Tem vários aplicativos que registram ronco. Então, isso pode ser usado de uma forma favorável para quem mora sozinho, né? Ou um gravador mesmo, deixe seu telefone ali gravando, você vai ouvir a sua respiração durante o sono. Se houver ronco, já está na hora de investigar. Mas os sintomas da apneia realmente são difíceis de perceber. E eles muitas vezes são alertados por quem está do seu lado, ou por quem percebeu, por quem viu você dormir. Então, percebeu que você dorme com sono extremamente agitado, ronca, se movimenta muito. Tem pessoas que chegam a sentar na cama para volta a respirar, volta, deita de novo e dorme. Se batem, se movimentam. Isso tudo está associado a um sono de má qualidade. Tem alguma coisa acontecendo ali que está fazendo com que você tenha estímulos na musculatura que está vindo do sistema nervoso central. O que está acontecendo? Por que você está tendo tanto esse estresse, né? Esse estresse muscular, movimentos, sonhos, pesadelos? Pessoas falam à noite, começam a falar durante o sono, não se entende e a pessoa não lembra. São momentos de amnésia. Ela não lembra o que aconteceu. Ela só entende, ela só percebe como ela acorda. Então, se a gente parar para pensar, existem os sintomas noturnos, que são esses. Ronco, sono fragmentado, idas ao banheiro para urinar, aumenta a micção noturna à noite. Outro que eu falei, sono agitado. Agora, e quando você acorda? Tem alguns sintomas que são diurnos. Então, atentar para esses sintomas. A forma como você acorda, Maíra, é muito indicativo de como você foi, como foi o teu sono. Então, eu acordo, nossa, eu acordo dolorida, eu acordo cansada. Parece que eu trabalhei a noite inteira, com a sensação que você trabalhou, que você estava ali fazendo alguma coisa, não estava descansando. O teu corpo sente, o corpo fala, né? O corpo fala. Então você sente o corpo cansado, indisposta, demora para levantar, demora para despertar, para sair da cama. Durante o dia tem sonolência diurna. Não é, às vezes não é uma sonolência tão excessiva, quando a apneia do sono ela não é tão grave. Então tem uma apneia leve, a apneia moderada, a pessoa não acorda, não tem tanta sonolência. E as mulheres, elas têm sintomas diferentes dos homens. As mulheres não têm tanta sonolência durante o dia. As mulheres têm mais alteração do humor. Por isso que eu digo, como a forma como você acorda. Se você acorda cansada, estressada, irritada, indisposta, sinal que você não teve sono de qualidade. Então, observar a forma como acorda é muito importante. Muito importante. Que bacana. E esses sintomas, eles são muito genéricos, porque eles são comuns a outros problemas, né? E É, aí isso passa despercebido. exatamente. Agora vamos falar, não tem como não falar do problema da pessoa que ronca acompanhado de um parceiro, de uma parceira, como isso também afeta o sono, né, de quem está ali do lado. Do companheiro ou Do da companheira. companheiro ou da companheira. É, Gente, isso é muito, é. é muito comum, é muito grave, e eu sinto que as pessoas falam, mas não resolvem. É como se fosse um elefante branco no meio da sala, ninguém sabe o que fazer. Né? Os meus pacientes relatam, olha, eu não aguento dormir com meu parceiro, que ele ronca muito, eu estou dormindo no quarto do lado, não. E a sensação é de que não tem solução, não tem o que fazer, e acaba sendo um problema que é de saúde, acaba sendo um problema de relacionamento. Exatamente. O ronco, ele atinge a pessoa que está roncando, que é o roncador, como nós falamos, e quem está do lado. Quem dorme com roncador, seja mulher ou homem, ela não tem sono de qualidade. Ela tem um sono superficial, não consegue atingir o sono profundo, fica com aquele sono fragmentado também, porque o ronco, aquele som e ele potencializa durante a noite, porque tudo é silêncio, né? Aquele som, ele interfere demais na qualidade do sono da pessoa que está ao lado. Então, o parceiro, quem dorme com roncador, não tem sono de qualidade, acorda cansada, acorda irritada. As mulheres, principalmente, porque o ronco realmente, ele está mais presente nos homens, tá? Ele é mais prevalente nos homens, por toda a estrutura, né, do homem.
Então, as mulheres sofrem muito com o ronco dos maridos, dos companheiros. Elas acordam estressadas, acordam com alteração de humor, cansadas, têm sonolência durante o dia. Tem um estudo que mostra que as mulheres, elas desenvolvem problemas, sintomas de apneia, sem ter apneia. Porque a apneia, ela faz isso, ela faz a pessoa acordar cansada, estressada e durante o dia ter sonolência. Então, uma mulher que dorme com um homem, com o marido roncando, ela vai acordar desse jeito. E aí, o que que acontece? E ele ali roncando, prejudicando a saúde dele também. E tem outro fator também que vale ressaltar, que é a preocupação quando você vê o teu marido roncando, o teu companheiro roncando, e ele para de respirar. Então, a percepção é que ele não vai voltar, que ele vai morrer. E aí você fica, dorme, não dorme, porque se você dorme, você não percebe que ele parou de respirar. Aí você fica mexendo nele, cutucando ele para ele virar de lado, né, para ver se ele para de roncar. Então, olha a quantidade de problemas aí durante um sono, de Estresse? estresse durante o sono para os dois, tá? Para ela que tá do lado, né, naquele ronco absurdo, não dorme, e para ele que tá roncando, que tá totalmente também ali sendo sono fragmentado, também acorda estressado. Isso causa, infelizmente, a separação do casal, tá? O ronco, ele é o terceiro motivo de divórcio. Olha isso, O Luciana. terceiro, ele perde para traição, problemas financeiros. Logo depois vem o ronco. Ele está em terceiro motivo. Por quê? Porque o casal não aguenta. A mulher não aguenta dormir mais porque ela está destruída e ele não aguenta porque ele também não dorme, porque ela fica acordando ele o tempo inteiro. E aí, imagina esse casal, eles começam com essa separação física para dormir. Nós chamamos isso de divórcio do sono, porque à noite o casal precisa se separar para poder ter um sono melhor de qualidade. Só que a mulher, tudo bem, vai para o quarto ao lado. Só que o homem que fica roncando ali, o roncador, ele fica sendo destruído, o organismo dele está sofrendo. Porque o ronco, ele é um sinalizador. O ronco sinaliza que você não está tendo uma respiração correta, adequada. Você não está ali respirando normalmente. Você está tendo uma dificuldade na passagem do ar na tua via aérea. Então, o ronco, ele é o primeiro sinal que o teu organismo não está legal, que a tua respiração não está 100%. Precisa avaliar isso. Ronco é um distúrbio do sono, é uma doença e precisa ser tratado também. E tem vários tratamentos para ronco. Então, quando esse ronco afeta o casal, no final acontece essa separação física. Primeiro, o casal vai se distanciando e muitos acabam se separando pelo ronco. Eu tenho vários pacientes que chegaram comigo já e relataram: olha, eu fui casado e o ronco foi um dos motivos da minha separação. Por quê? Porque eu não, realmente nós brigávamos muito. Né? E acontece outro problema, que pela manhã, ao invés do casal amanhecer bem, já começa uma discussão logo cedo, É isso por que eu ia causa do falar. ronco. Exato. Então tem um impacto direto, porque o casal briga por conta disso, né? Exatamente. Tem um impacto indireto, porque os dois acordam mal e irritados, eles não acordam, né, emocionalmente bem, e isso vai impactar na convivência. E também tem um outro impacto indireto, que é essa falta de conexão da noite, o dormir junto libera ocitocina, libera serotonina, não é? Traz uma sensação de conexão, de proteção, de poder contar. É uma comunicação muito profunda, não verbal ali, de contato, né? Exatamente, E o casal perde ele isso. perde isso, e ele, o casal precisa disso, né? Então, assim, você casa para estar junto, e não casa para estar separado, né? Então, isso perde a conexão e afasta. Aí cria-se um afastamento e um abismo entre o casal, né? Isso é ruim, é muito ruim, e acaba que acaba separando mesmo. Então, o correto é se você tá roncando, sua esposa tá ali falando para você, olha, você tá roncando muito, procura ajuda. Vai melhorar a tua saúde e vai melhorar o teu casamento, vai melhorar o relacionamento de vocês e vai melhorar a saúde dela. Porque tem outro detalhe, mulheres que dormem com homens roncando, principalmente a mulher, ela tem mais incidência de insônia. Então, as mulheres começam a desenvolver insônia porque elas não dormem por causa do ronco. Quando o marido começa a tratar o ronco, a insônia acaba. Não era insônia, era
era o prejuízo do ronco. Era o problema do ronco que fazia com que essa mulher não Não dormia. dormir. E aí ela não tinha insônia, ela para de tomar remédio. Muitas tomam remédio, medicação para dormir, por causa do ronco do marido. Tratando o ronco do seu marido, tratando o seu ronco, você vai ajudar a sua esposa. Você vai ajudar quem está do seu lado. E você vai estar ajudando você também. Então, esse tratamento, ele ajuda a pessoa, ajuda o parceiro, melhora o relacionamento, né, do casal. E você vai ter um dia muito melhor, muito mais agradável. Você vai produzir melhor durante o dia no seu trabalho, porque o seu sono foi um sono de qualidade. Sem dúvida. Então, precisa se alertar que roncar não é normal, em nenhuma idade. Como o ronco é mais prevalente nessa faixa etária e nos homens, nessa faixa etária entre os 40 e 60 anos, ali a gente precisa tratar esse ronco. Senão a gente vai acabar com a vida. Não tem o ronco, realmente ele é um fator destruidor. E a gente não percebe, né? E não dá importância, na verdade, até percebe. Muitas pessoas estão ali. A esposa está falando todos os dias, não dá mais para dormir com você, você está roncando muito, está roncando muito. Mas a pessoa não cai a ficha, né? O marido não vai assim, não, realmente, eu vou tratar. Porque o ronco ainda diretamente não está afetando a saúde dele, né? Indiretamente está, mas diretamente ainda não. E isso é muito ruim. Então, a gente Sim. casa, nós somos um no momento que nós casamos, então a gente precisa pensar na pessoa que está do nosso lado. A gente precisa pensar. Esse é um exercício difícil ainda, infelizmente, né? Ou eu posso dizer até cada vez mais difícil é você se cuidar para o outro, pelo outro, né? E é uma bola de neve. Você falando da insônia causada por isso na mulher, ela vai tomar remédio e aí o medicamento vai fazer com que ela fique menos disposta à noite também, inclusive para ter uma conexão maior com o marido. O sexo vai ficar ruim, porque muitos remédios eles afetam o libido, e aí você vê a bola de neve crescendo, sendo que não precisaria chegar nesse ponto. Uma coisa que eu percebo, além dessa dificuldade da pessoa se cuidar para o outro, pelo outro, de ter essa sensibilidade, também é uma sensação de que não tem jeito. Para que eu vou atrás? Porque não tem jeito, não tem solução. E existe tratamento, correto? Existem vários tratamentos, então não é só um tratamento para o ronco. Existem vários, por isso que é importante avaliar para poder definir o tratamento, né? Então tem vários tratamentos. Tem tratamentos como exercícios que vão melhorar com a fonoaudiologia, né? A fonoterapia do sono vai melhorar a força, o tônus muscular da tua garganta, que ajuda no ronco. Nós temos uso de placas de avanço mandibular, que vai ajudar no ronco. Cirurgias que vão ajudar no ronco. Então, assim, olha a quantidade de tratamentos, de possibilidades que você tem para tratar uma coisa que vai melhorar a vida de todo mundo, da família inteira, né? Isso é muito importante. Então, existem vários tratamentos. A questão só é a decisão. A pessoa precisa decidir. Ela precisa querer, né? Ai, não, eu vou tratar. Isso não está normal. Não está normal. E além disso, ao longo da vida, ao longo do tempo, o sono cada dia com menos qualidade. Cada dia mais privado de sono, mais superficial. E isso vai trazer consequências para essa pessoa. No outro dia ela também vai estar estressada, ela não vai render no trabalho, ela não vai ter a cognição perfeita, as decisões dela começam a ficar afetadas, né, prejudicadas. A parte emocional altera muito. Então, olha a quantidade de consequências ruins que a gente tem numa pessoa que não dorme bem, que ronca a noite inteira. É. O ronco é o primeiro sinal. Tá roncando, tem que procurar ajuda. E eu bato muito na tecla do comportamento humano, porque eu acho que dentre o que nós temos controle é um dos ou único. E essas situações, por exemplo, a má qualidade do sono, vai levar a gente a ter comportamentos disfuncionais durante o dia. A Exatamente. alimentação, o álcool para relaxar depois, porque eu não estou conseguindo dormir, eu vou tomar A bebida a alcoólica. bebida alcoólica. Enfim, eu vou comer mais doce porque eu estou irritado, eu vou deixar de fazer atividade física porque eu estou cansado. E esses comportamentos, eles que são consequência, né, do meu estado físico e mental, eles passam a ser causa também de grandes problemas, porque é uma cascata. Vira um ciclo vicioso, É né? um ciclo É um ciclo vicioso. vicioso, porque É, você não dorme bem,
você não acorda bem. Aí Exatamente. você não vai para academia, por quê? Porque Tá você não tá cansado? cansado, não tem energia. Aí você acorda, tá com fome, vou comer. Aí você come mais, porque quem não Exato. dorme bem, come mais e também não tem saciedade, ou seja, tá sempre com fome. Aí você come mais, começa a ganhar peso. Isso. Olha o ciclo, olha o ciclo. Você começa a ganhar peso e aí depois você não consegue emagrecer, porque você também não vai para academia, também não consegue comer menos. E aí você O volta à peso noite, aumenta a apneia. aí o peso aumenta a apneia e você vai dormir, dorme mal de novo. Exatamente. A falta de atividade física, tá lá o cortisol altíssimo, teu Cortisol, estresse estresse, alto, ansiedade. ansiedade, que vai dificultar teu sono. É um ciclo que se retroalimenta. Aí a pessoa vai, infelizmente, num profissional desavisado, né? E vai passar um medicamento que vai piorar isso. E aí, pronto. Mas É. aqui estamos com a boa notícia de que podemos quebrar o ciclo, mas para isso a Sim, gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para os nossos comportamentos, a gente precisa ouvir o nosso corpo. sim. Luciane, como a gente não ouve o nosso corpo? A nossa garganta está seca de manhã e você não se pergunta por que que a tua garganta está seca. Você está com dor de cabeça todos os dias e você não pergunta, você vai logo lá para o analgésico, você não para pensar o que que eu estou fazendo com o meu dia. Isso é impressionante, né? É Qual- identificar o que está acontecendo. Porque se eu Exatamente. tô acordando com dor de cabeça, por que eu tô acordando com dor de cabeça? Eu estava dormindo. Alguma Exato. coisa tem no meu sono. Se eu tô acordando com a minha pressão alta, porque a pressão, é isso, a pessoa não é hipertensa, mas de repente ela começa a amanhecer com a pressão alta, dor de cabeça e pressão alta. O que que tá acontecendo? Eu estava dormindo, por que que a minha pressão tá Tô alta? acordando sufocada, tô acordando sobressaltada, eu tô dormindo com muitos pesadelos, tô tendo uma noite intranquila, Exatamente. muito agitada. Uai, vamos parar para pensar. O É, relógio não para, mas você tem que parar, é. porque Precisa se isso observar, não é né? para observar. E quando a gente para, a gente resolve, a gente avança muito mais na vida. Querida, muito obrigada. Um papo assim, eu acho que é de interesse público, são Sim. muitas Nós pessoas. consideramos a apneia do sono pela prevalência uma doença de saúde pública. Exato. Nós consideramos, ela é uma doença de saúde pública porque é muito prevalente. Nós estamos falando de 1 em cada 3 adultos ter apneia do sono. Uma doença séria, grave, que causa consequências sistêmicas em todo o organismo, né? Atinge a sua saúde física e mental, emocional, tudo. Impacta na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações sociais, no seu desempenho durante o dia, no seu desempenho como pessoa, né? E uma pessoa que tem apneia do sono, ela é destruída totalmente. E a gente não percebe, porque é uma doença silenciosa e que vai acontecendo todo momento que eu durmo, toda noite. A cada noite, a pessoa morre um pouquinho que tem apneia do sono. E ela diminui a sobrevida. Olha como isso é sério. Pessoas que têm apneia do sono não tratada podem diminuir até 10 anos a sobrevida. Então, aumenta o índice de mortalidade, né? O risco de mortalidade aumenta. Então, é uma doença de saúde pública. Como eu disse, é uma doença silenciosa. E como você falou, precisa atentar para os sintomas. Não está dormindo bem? Vamos verificar o que está acontecendo. Se o diagnóstico for feito logo cedo, precoce, os tratamentos são inúmeros. Quando a gente já vai para uma apneia mais severa, a gente já fica mais limitado a um tratamento, que é o uso do aparelho, né, do CPAP. Mas quando a gente trata uma apneia leve, quando a gente descobre no início, tem vários tratamentos que a gente pode lançar a mão. Então, é importante realmente a pessoa se observar e, e avaliar o sono, e atentar e dar importância para o sono. Como você disse no início, muitas pessoas não valorizam o sono, acham que dormir é perda de tempo. Muitas pessoas. Só que é o contrário. Quanto menos você dorme, menos você vive. Exatamente. E isso é muito pesado, né? É, É muito impactante, na muito. verdade. Querida, mais uma vez, obrigada. Viu? Obrigada mesmo. A doença, ela é silenciosa, mas se você tiver ouvidos e olhos, você vai ver que ela está gritando dentro de você. Então, por favor, faça alguma coisa, pegue aqui essas informações de qualidade. Você sabe que agora é com você. Inspire-se e transforme-se.